Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o louvado, e sua mãe Maria Santíssima, e seu castíssimo esposo, São José. Amém. Amém, é isso aí. Sigamos com a transmissão, tá normal hoje, né, gente? Graças a Deus. Vamos junto. Se bem que ontem começou depois que a gente começou a leitura aqui do livro, né? Porque nós devemos sofrer. Então vamos seguir aqui com a nossa reflexão. A segunda razão pela qual nós devemos sofrer: expiação dos pecados públicos e nacionais. A segunda razão pela qual você deve sofrer, sobretudo em tempos de calamidade geral, é esta: como membro da sociedade e cidadão de seu país, você deve se unir aos demais na expiação e reparação que a justiça divina exige pelos pecados públicos e nacionais cometidos na comunidade em que você vive. Olha que coisa séria isso, né? Olha que coisa. Por pecados públicos e nacionais, entendemos certos pecados de natureza mais grave, cometidos em grande escala e por muitas pessoas numa comunidade, seja uma sociedade, província ou nação inteira, e que são atribuídos à comunidade como um todo, e não apenas a este ou aquele indivíduo. Pecados dessa espécie incluem a apostasia da fé, a irreligiosidade e o esquecimento de Deus, a educação irreligiosa dos jovens, a profanação do santo nome de Deus, as maldições, as blasfêmias e o perjúrio, a violação do dia do Senhor, as modas imodestas e escandalosas, a arte, a literatura e os entretenimentos imorais, o divórcio e o adultério sancionados por leis estatais iníquas, a desonestidade, a injustiça e a opressão dos pobres, o homicídio e o suicídio racial e, por fim, aquelas orgias selvagens de imoralidade grosseira e licenciosamente desenfreada que de tempos em tempos desonram festas e celebrações públicas ou ocorrem em conexão com bailes, danças, banquetes e similares. Deus é extremamente paciente e longânime e não impõe de bom grado castigos universais, por mais que uma comunidade os mereça. Prefere que seus filhos arrependidos busquem seu perdão por meio de uma penitência e conversão oportunas. Ele esperou 100 anos antes de enviar o dilúvio que encarregara Noé de anunciar. Permitiu que se passassem 40 anos entre o profeta de nossos entre a profecia de nosso Senhor sobre a iminente destruição de Jerusalém e a realização dessa profecia pelos romanos no ano 70. E poupou a cidade de Nínive totalmente, pois os habitantes logo cessaram de pecar e se apressaram em fazer penitência com a pregação de Jonas. Deus ainda age dessa maneira. Não raro, espera muito tempo antes de impor às cidades e nações pecadoras os castigos mais severos que suas múltiplas iniquidades exigem. Ele deseja poupá-las e, por isso, tenta primeiro, de todas as maneiras possíveis, trazê-las à consciência do dever, ao arrependimento e conversão oportunos. Contudo, se apesar desse adiamento, elas se recusam obstinadamente a refletir sobre si mesmas e a deixar de pecar, se insistem na maldade, às vezes até pecando mais abertamente por não serem castigadas de imediato, então chega a hora em que a medida da iniquidade transborda. Essa hora marcará o início de algum castigo divino que recairá pesadamente sobre a comunidade culpada como um castigo justo pelas contínuas transgressões à santa lei de Deus. Inundações destruidoras e tempestades, incêndios, terremotos, períodos de escassez e fome, epidemias e pestilências, e sobretudo os horrores de rebeliões e revoluções e de guerras civis e internacionais. A justiça divina usa esses males para o castigo e correção de um povo pecador, da mesma forma que um pai sábio usa a vara para o castigo e a melhora de um filho desobediente. Nem sempre é necessário que Deus envie
tal castigo por pecados públicos, como fez com o dilúvio ou a destruição de Jerusalém. Muitos pecados contêm em si mesmos as sementes de futuros sofrimentos públicos, assim como a bolota contém o carvalho gigantesco. Se esses pecados persistirem por tempo suficientemente longo, sem serem contidos ou penitenciados, é certo que produzirão condições na ordem social que tornarão certas calamidades inevitáveis. Tome-se, por exemplo, o pecado da educação sem Deus, ou seja, a educação irreligiosa dos jovens. Quando se adota um sistema como esse, eis os resultados inevitáveis. Após 2 ou 3 gerações, o conhecimento de Deus desaparecerá mais ou menos completamente entre o povo. Perder-se-á o senso de certo e errado. O bem será chamado de mal e o mal de bem. Não haverá respeito pela lei moral. A depravação dos jovens crescerá cada vez mais. A desonestidade e a corrupção triunfarão nos negócios, nos tribunais, na legislatura e no próprio governo. Parece que está falando da gente, né? Os impostos serão mal utilizados ou desaparecerão nos bolsos dos corruptos. Despesas elevadas serão necessárias para manter o número crescente de asilos, varas da infância e da juventude, reformatórios e prisões. Não haverá segurança para a honra, a propriedade e a vida. As relações entre capital e trabalho serão tensionadas até o ponto de ruptura, de modo que a violência e o derramamento de sangue se tornarão inevitáveis. A vida familiar será destruída pelo adultério, divórcio e amor livre, rivalidades nacionais, ciúmes e ódios provocados pela ganância comercial tornar-se-ão cada vez mais intensos, até levarem a guerras internacionais e seu indescritível sofrimento para milhões de pessoas. Nações que semeiam o vento devem colher a tempestade. Os pecados públicos e nacionais devem ser expiados neste mundo pela razão muito simples de que não podem ser expiados no próximo. No mundo vindouro, famílias, cidades, províncias e nações não existirão como coletividades. Lá, homens e mulheres existirão apenas como indivíduos, sem estarem unidos pelos laços sociais, civis, políticos e nacionais, que são necessários nesta vida para o bem-estar e preservação da raça humana. Na eternidade, eles desfrutarão individualmente dos frutos de sua vida na terra. Os bons possuirão o reino de Deus no céu, enquanto os ímpios sofrerão por suas más ações no fogo inextinguível do inferno. No entanto, como os pecados públicos exigem expiação pública, e como essa expiação não pode ser feita na próxima vida, fica claro que deve ser feita nesta vida. Por que os inocentes devem sofrer? Neste contexto, muitas pessoas de fé fraca e pouco esclarecida sentem a tentação de fazer a seguinte pergunta: por que os bons e virtuosos não são isentos nesses momentos, mas são obrigados a sofrer como os demais? Se Deus é justo, como pode permitir que os inocentes padeçam junto com os culpados? Existem várias razões pelas quais Deus permite que os bons sofram os tempos de castigo público. É justo e correto que os bons ofereçam de boa vontade a Deus a expiação necessária pelos pecados públicos, pois em tempos normais desfrutam junto com os concidadãos as bênçãos da paz, tranquilidade e prosperidade nacional. Eles têm interesses temporais em comum, tanto em tempos de prosperidade quanto em tempos de aflição. 2. Aqueles que são inocentes de participação direta em pecados públicos nem sempre estão completamente isentos de culpa aos olhos de Deus. Muitas vezes, eles são culpados por esses pecados de maneira indireta, como cúmplices. Assim, podem ter sido coniventes com alguma forma de imoralidade, podem não ter protestado contra ela, podem ter negligenciado o uso de sua autoridade, influência ou direito de voto para impedir-lhe a instituição ou para obter-lhe a revogação, quando já instituída, e tudo isso por indiferença, respeito humano, medo de perseguição
perda de negócios e por outras razões indignas. Olha que coisa interessante, né? Interessante isso aqui. Muitas vezes nós não temos uma culpa direta, mas nós temos uma culpa indireta nos pecados de uma comunidade inteira. Isso aqui nós devemos fazer uma reflexão, porque só nós podemos saber, de fato, quais são as nossas motivações, né? Onde é que está a raiz da nossa indiferença? Se é medo de alguma coisa, medo de se expor, é uma reflexão que nós devemos fazer, né. Os sofrimentos suportados pelos bons têm um valor expiatório muito maior do que os suportados pelos maus. Olha que lindo isso aqui. Os sofrimentos suportados pelos bons têm um valor expiatório muito maior do que os suportados pelos maus. Assim sendo, quanto mais pessoas boas houver para participar da expiação necessária, mais rapidamente ela será realizada. Além disso, Deus é facilmente convencido, em consideração aos sofrimentos dos bons, a atenuar seus castigos de maneira significativa e, às vezes, até a suspendê-los completamente. Olha só como é importante o sofrimento e a expiação dos bons, dos santos, né? Daquelas pessoas que sabem como sofrer, que sabem oferecer os seus sofrimentos como expiação. Olha a importância disso aqui. Número 4. A visão dos bons sofrendo por pecados que não cometeram tende a promover a conversão e a salvação dos maus, ao lembrá-los vividamente dos castigos mais rigorosos infligidos por causa do pecado na próxima vida. Se o pecado é castigado de forma tão severa nos bons aqui na terra, quanto mais será castigado nos pecadores impenitentes na eternidade. Esses sofrimentos oferecem aos bons uma oportunidade de fazer plena expiação por seus pecados pessoais, pois não há ninguém tão santo e tão confirmado na graça que não tenha cometido algum pecado, ao menos venial. Até o justo cairá 7 vezes, ou seja, com frequência. Mas é uma lei imutável que todo pecado, mesmo o menor deles, deve ser plenamente expiado, seja aqui, seja depois da morte, no purgatório. Mas a expiação feita aqui é muitíssimo mais proveitosa do que aquela feita após a morte. A paciência, número 6. A paciência ao suportar sofrimentos imerecidos faz com que os bons se assemelhem a Jesus Cristo, que, embora perfeitamente inocente, assumiu a tarefa de fazer expiação por nossos pecados e, assim, abrir-nos ao céu. Nossa, que coisa linda isso aqui. Você associar os sofrimentos que seriam sofrimentos ah, imerecidos, se associar aos sofrimentos de Jesus na cruz, na sua oração. É isso que está dizendo aqui o texto. Ó. A paciência, ao suportar sofrimentos imerecidos, faz com que os bons se assemelhem a Jesus Cristo, que, embora perfeitamente inocente, assumiu a tarefa de fazer expiação por nossos pecados e, assim, abrir-nos o céu. Se ele não tivesse feito esta expiação, não poderíamos ser salvos. Além disso, o sofrimento nos inocentes permite que os bons alcancem os mais altos graus de graça e virtude aqui, e o que lhes proporcionará um grau correspondente de glória eterna no reino dos céus. Aí, só aqui nessa segunda reflexão, né, você já começa a entender a perspectiva dos santos que agradeciam ao Senhor pelos sofrimentos que tinham. Agora você começa a entender como assim? Por que que eles se alegravam no sofrimento? Por que que eles agradeciam ao Senhor pelo sofrimento? Porque o olhar destas almas, especificamente dos santos, era e é de que o sofrimento ajuda a expiar os próprios pecados
e ajuda na conversão dos pecadores e nas almas do purgatório. Ou seja, o veja só, gente, o pagão não entende essa linguagem. Se o pagão pegar um texto de Santa Teresinha, em que Santa Teresinha usa lá na Pequena Via todos os sofrimentos como oportunidade de se salvar e de se converter, todos os constrangimentos, tudo que acontece no dia a dia, desde os pequenos sofrimentos até os grandes sofrimentos. Se o pagão pega um texto desse, ele não vai entender. Ele não sabe o que ela está querendo dizer, porque ela diz do sofrimento numa linguagem, num olhar, numa perspectiva mística, espiritual. Agora você entende por que que ao cristão católico é extremamente importante aprender a usar da dor, do sofrimento, do drama, um passo para a santificação. Gente, entenda, não é que a gente, assim, a gente goste, assim, de sofrer, não, a perspectiva não é essa. É agradecer ao Senhor por aquela oportunidade da dor, porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá de expiar os pecados ainda em vida, porque é melhor expiar aqui do que expiar lá no purgatório, porque o sofrimento é muito maior. Então, aprender a usar todos os sofrimentos, sejam eles merecidos ou imerecidos, como forma de oração para a nossa santificação pela conversão dos pecadores, nós somos os primeiros da fila, pela salvação das almas e em expiação às ofensas ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria e ao Castíssimo Coração de São José. É por isso que eu tenho muito medo quando eu vejo, presta muita atenção nisso aqui, não é medo, eu fico muito preocupado quando eu vejo, eh, as nossas orações no nosso meio católico se desviarem um pouco da mística da dor, do sofrimento. Me preocupa muito quando algo que sempre nos caracterizou, que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, isso aos poucos ser deixado de lado, não se falar da dor como santificação, não ensinar às pessoas de que você pode pedir ao Senhor e deve pedir ao Senhor que seja curado, mas você pode usar também esse momento, a sua circunstância, como substância na oração, para que você expie tantas ofensas que você causou ao Senhor com seus pecados. Isso é sofrer com resignação. Isso é olhar para si e para olhar nos olhos de Jesus e falar: Senhor, que tudo isso que eu estou passando, essa doença, essa traição, essa decepção, esse constrangimento, esta prova, sirva para expiar, Senhor, tantas ofensas que eu causei para intensificar a sua dor na cruz. Isso é a perspectiva católica da dor. Me preocupa quando nós estamos saindo desse olhar e focando somente no milagre. Opa, me acende uma luzinha, sabe? Eu tô falando com toda caridade, assim, tô falando aqui de boa, menino Arley não tá brigando com ninguém. Tô falando de boa. Me acende uma luzinha assim, uma luz. Opa, espera aí. Na história da igreja, na história dos santos, na vida dos santos, o sofrimento é uma oportunidade. Eu nunca vou esquecer quando a Déia, no acidente do Tiba, a primeira vez que ela veio a público para falar foi numa live e ela usou uma frase assim:
Deus nos visitou de uma forma especial e profunda. Gente, isso eu arrepio, entendeu? Eu arrepio. Porque é essa a visão dos santos. Eu sei que é muito difícil, entendeu? É difícil demais. Eu não tô na tua pele, porque talvez você esteja falando assim, mas Ali, você não sabe o que eu tô passando. Eu não sei mesmo não, meu irmão. Quem sabe é você e Deus, entendeu? O que eu sei é difícil. Cada um sabe a própria circunstância. Eu tô dizendo o seguinte: tente fazer esse exercício de olhar para a sua circunstância e fazer desse momento uma oração profunda. E usar isso, seja inteligente, entendeu? Isso é economia da salvação. Seja inteligente, use isso de uma forma mística para a sua conversão. Aproveita. O que nós estamos fazendo essas reflexões aqui, é exatamente para isso, ó, para que nós aprendamos toda circunstância. Eu conheço um sacerdote muito especial que eu amo muito, que ele sempre disse assim, para a gente não sofrer à toa, que até uma dor de cabeça ofereça pela conversão dos pecadores. Furou o pneu do teu carro, agradeça. E você está com raiva, agradeça. Use aquilo como forma de oração para expiar os seus próprios pecados, as ofensas das pessoas ao Sagrado Coração de Jesus. Isso aqui eu repito para vocês. O pagão não entende. Olha pra gente e fala assim: tudo louco, tudo doido. Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo. Não é que a gente está tendo um prazer na dor ali. Não, não é. Pode existir isso para quem está numa outra morada do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, né? Mas nós aqui, que estamos na primeira morada, não é que a gente está sentindo assim, um prazer na dor, no sofrimento. Não é isso. Não tá legal, não tá bom, tá doído, entendeu? Mas você vai usar isso, a sua circunstância, como meio de santificação e fazer a seguinte oração: Senhor, eu ofereço como expiação a tantas ofensas, inclusive as minhas, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria e ao Castíssimo Coração de São José. E eu peço, Senhor, pela minha conversão, através desse sofrimento, porque eu sei que é uma oportunidade que o Senhor me dá nesse momento, diante dessa dor, desse drama, dessa perda, dessa traição, dessa circunstância. É uma oportunidade para minha conversão, para que eu cresça intimamente, espiritualmente, na amizade com o Senhor. Mas me ensina a amá-lo todos os dias, mais e mais. Amém? É isso aí. Não vamos perder a nossa identidade de católicos. Não vamos perder aquilo que nos identifica tradicionalmente na nossa forma de rezar. Sempre. Tá bem? Amém. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Amanhã a gente se encontra às 7h30 da manhã para a gente rezar a liturgia das horas e render ao Senhor os primeiros louvores, né? Talvez você não esteja nessa circunstância de louvar. Talvez esteja doendo aí, tá machucado, entendeu? Não sei qual é a sua circunstância, mas a igreja nos convida sempre ao louvor, mesmo diante da tempestade, entendeu? Vamos nessa. Amanhã, 7h30 da manhã, a gente se encontra e depois às 22 horas para a gente rezar a coroa das lágrimas e em seguida o quinto dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Fiquem todos com Deus, bom descanso, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.